Olá, esta é mais uma edição do Boletim Unesp Notícias e hoje a gente abre espaço para discutir um tema que vem ganhando importância e notoriedade não só no Brasil, mas no mundo todo: o fenômeno das notícias falsificadas. O professor Francisco Belda, do Departamento de Comunicação Social do campus da Unesp em Bauru, tem se dedicado a pesquisar o assunto e é o meu convidado de hoje para este bate-papo. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Professor, para a gente começar, então, o termo fake news ele é muito utilizado, né, nas mídias sociais pelas pessoas comuns, até os meios de comunicação algumas vezes se referem a esse termo, a esse fenômeno como fake news, mas você prefere uma outra nomenclatura, né, que é de notícias falsificadas ou fraudulentas. Por que você acha que a gente deve se atentar para essa questão da nomenclatura, professor? Bem, o termo fake news ou notícias falsas, ele é um termo muito bom do ponto de vista dos detratores do jornalismo, porque vem servindo para uma certa confusão entre o que é realmente uma desinformação fraudulenta, falsificada, com a intenção e a motivação de enganar a audiência, em relação a uma série de outros fenômenos comunicacionais que estão mais ligados ao erro ou até à discordância. Muitas pessoas, por exemplo, sobretudo políticos, consideram notícia falsa aquela notícia que os desagrada ou que vai contra os interesses político-partidários ideológicos de cada interlocutor. É notório, por exemplo, o comportamento de alguns presidentes de repúblicas, como dos Estados Unidos e mesmo do Brasil, que usam esse rótulo de fake news ou fake media para deslegitimar muito do bom jornalismo que, de alguma forma, os incomoda. Então, nós precisamos entender que notícias falsas ou fake news é um neologismo que foi criado num contexto de polarização política e de instrumentalização dos ofícios jornalísticos e comunicacionais por interesses extra-jornalísticos e que também dificultam o próprio entendimento da atividade jornalística. A atividade jornalística ela tem um compromisso de princípio com a realidade. Então, a atividade jornalística ela nunca vai ser fake no sentido de ludibriar ou de usar informações fictícias ou fraudulentas de modo deliberado. Se isso é feito, isso não é jornalismo, ainda que se travista de atividade noticiosa. Então, o jornalismo, obviamente, ele pode estar errado, ele pode estar equivocado, ele pode até estar comprometido com uma linha editorial enviesada. Mas se a fraude é deliberada, isso não é notícia, isso não é jornalismo e devemos buscar outras nomenclaturas, inclusive previstas em lei, como a calúnia, a difamação, até o estelionato, para esse tipo de uso da comunicação com intenção fraudulenta. Então há uma contradição aí. Se é notícia, não é falsa, ela pode até estar errada, e nesse sentido deve ser corrigida, deve ser denunciada. Se há um abuso do direito de informar, o próprio Código Penal tem instrumentos e a justiça já lida com abusos do direito de expressão e da fraude informacional. Mas me parece que muito do bom jornalismo também tem sido erroneamente acusado de fake por interesses políticos e ideológicos. Ô, professor, a gente sabe que esse não é um fenômeno novo, né? Ele já é praticado há algum tempo. Mas que características você acredita que o nosso ecossistema tem hoje que permitiu que esse fenômeno crescesse, né? E que se disseminasse pelo Brasil e pelo mundo mesmo? Claro, o uso da mentira
como instrumento de ação política ou mesmo de ação comunicacional, obviamente é algo milenar. Grandes impérios, grandes reinos, grandes repúblicas já vivenciaram ao longo da história uma série de fenômenos de uso e de manipulação da informação pseudo-noticiosa ou até da fraude deliberada como instrumento de disputa. E isso, obviamente, não é novo. No entanto, a emergência da internet e, sobretudo, das redes sociais, criando um ecossistema muito mais ruidoso de informação, onde é muito mais difícil discernir os atores, os métodos, as citações corretas do que é ou não referenciado em documentação e em relatos de realidade, tornou muito mais complexa a distinção desses fenômenos. Então, o que há de novo é uma participação muito mais intensa dos cidadãos, da sociedade civil, de atores alheios ao campo profissional da comunicação, do jornalismo, da informação, e que, de alguma forma, poluem um pouco o ambiente com uma avalanche de não apenas comentários de pessoas que são identificadas e que, obviamente, exercem legitimamente o seu direito de expressão, de opinião, mas esse ecossistema trouxe também a figura dos robôs, trouxe também a figura dos anônimos, das pessoas que se valem de contas falsas, de perfis que não são legítimos, ou seja, não têm autoria caracterizada para fazer ação política, militância, cancelamento, como se diz atualmente, de personalidades, e isso torna muito difícil não apenas o trabalho de escrutínio dos profissionais que se dedicam à atividade de informar e de comentar os assuntos da realidade, mas também torna muito mais difícil o trabalho de órgãos de justiça, que têm muitas vezes o dever de julgar abusos do direito de informação e opinião e identificar nesse emaranhado das redes sociais e de outras plataformas e instrumentos de comunicação digital o que é realmente o direito do cidadão se expressar e o que é um abuso desse direito na forma de interferência, muitas vezes até ilegal, em processos eleitorais, em ameaças e a um certo ataque ao próprio arcabouço institucional, legislativo, que garante esse mesmo direito. Então, são fenômenos extremamente complexos que envolvem não apenas esses órgãos que eu mencionei, mas também o próprio contexto em que se dá as atividades de educação, as políticas públicas. Nós vemos agora, por exemplo, nesse contexto de pandemia, o que há de informação falsa ou fraudulenta sobre temas muito sérios, como terapia, vacinação, questões científicas que precisam de um mínimo de esclarecimento para que nós tenhamos confiança até nos protocolos médicos que devemos seguir diante de situações graves de saúde pública. Então, esse é um tema que envolve educação, que envolve saúde e que envolve, obviamente, também o jornalismo e o arcabouço institucional que ampara essas práticas. Bom, professor, você falou aí, né, até da questão dos robôs, enfim. Você acredita que a situação do Brasil hoje, ela se torna ainda mais grave em relação a essa questão das notícias falsificadas, quando elas adentram as questões, as práticas políticas, por exemplo? Lembrando até que a gente tem uma investigação em curso, né, relacionada, chamada, né, de fake news, mas como você pontuou, né, de notícias falsificadas. Sim, sim, não só do Brasil, mas em muitas nações democráticas, onde há um ambiente mais aberto e convidativo
para a participação intensa no debate comunicacional e político, essa é uma situação que impõe desafios tremendos. O uso de robôs como instrumento de ação política já tem sido uma prática disseminada nas últimas eleições, não apenas no Brasil, mas no Brasil isso ganhou contornos muito intensos pela grande polarização política que vivemos e pelo modo como tem se dado a disputa informacional e comunicação no âmbito, inclusive, das ações de governo. Vale lembrar que nós temos um inquérito, como você mencionou, mantido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, um inquérito sui generis, porque foi instalado de ofício, sem provocação do Ministério Público ou de outro órgão da sociedade, mas um inquérito que tem se mostrado muito importante para, de alguma forma, lançar luz sobre essas práticas. Também temos uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, no Congresso Nacional, que tem se debruçado sobre o tema e que pode até fomentar uma ação de cassação da chapa vencedora das últimas eleições presidenciais, no sentido de terem usado práticas de financiamento de ações de comunicação na campanha em desacordo com o Código Eleitoral. Isso tudo, obviamente, é muito grave, desperta a atenção de nós, pesquisadores, e também de muitos outros órgãos e agentes dedicados ao tema, e essa, felizmente ou infelizmente, é uma decorrência dessas novas tecnologias que tornam possível, por exemplo, o disparo de mensagens em massa e a própria ação de convencimento da propaganda eleitoral fica assim distorcida, de modo que aqueles partidos, aqueles agentes políticos que dispõem não apenas de recursos, mas também de táticas mais agressivas, eles podem estar fazendo um uso possível, exequível dessas tecnologias, mas em desacordo com o que prevê as práticas eleitorais no nosso ambiente legal. Tudo isso também exige uma reflexão sobre regulamentação, o que vale, o que não vale, o que pode, o que não pode, qual é o papel das plataformas nesse contexto, nas plataformas de tecnologia que possibilitam o uso desse tipo de artifício, e também requer o envolvimento da sociedade numa discussão ampla, e infelizmente talvez esse momento não seja o mais adequado para traçar essa discussão, dadas as limitações de ordem prática que nós temos durante a pandemia e o próprio contexto em que se dá o atual governo, um contexto extremamente acirrado, com vozes muito polarizadas e que talvez não criem o ambiente reflexivo, mas a que as decisões sejam tomadas de modo sereno, bem informado e a partir de princípios que sejam efetivamente democráticos, não só no discurso, mas também nos valores e nas práticas que os inspiram. Professor, você utiliza uma outra expressão, né, que é notícias falsas profundas, que é quando esse fenômeno ele extrapola o campo simples, né, do texto e da imagem e chega ao campo audiovisual. Que perigo que isso pode oferecer, professor, para a gente, para a nossa sociedade, para o nosso sistema político, para a nossa democracia? Obviamente, esses não são termos criados, né, por nós. O termo deep fake, em inglês, ou falsificação profunda, não é? O adjetivo profundo aí se refere justamente ao método de falsificação e se refere ao uso de softwares, aplicações computacionais bastante sofisticadas que tornam possível manipular e alterar aspectos audiovisuais de um documento digital, como, por exemplo, um vídeo. É possível hoje, usando técnicas de computação, modificar
alterar artificialmente, por exemplo, os movimentos labiais, o tom e o timbre de uma fala, e isso intervém de uma forma muito profunda, como o rótulo dá a entender, a própria percepção da legitimidade de documentos, a começar pelas fotografias. Já é célebre o uso de programas de manipulação de imagem, talvez o mais famoso seja o Photoshop, né? E hoje nós temos esse tipo de artifício para manipular também áudio e vídeo, que são documentos que, inclusive, têm valor probatório e legal. Se você leva uma gravação em vídeo, uma gravação em áudio, uma corte de justiça tradicionalmente aceita esse documento com valor probatório. No entanto, essas tecnologias de editoração eletrônica hoje tornam possível a adulteração desses documentos de forma imperceptível para a audiência comum, requerendo uma perícia muito sofisticada para detectar que se trata de uma manipulação, que aquela pessoa não está falando originalmente o que aquele vídeo mostra. Então, isso exige um comportamento muito mais cético, muito mais criterioso, uma postura muito mais precavida dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, dos nossos leitores, que já não podem mais confiar sequer no que veem e sequer no que ouvem, não é? Nós já estávamos acostumados a desconfiar de textos, porque, obviamente, o texto escrito ele pode ser muito facilmente editado e manipulado, mas agora essa manipulação se estende também para o áudio e para o vídeo, e é isso que as falsificações profundas trazem como desafio. Professor, você até já citou, né, que os presidentes dos Estados Unidos, né, o Donald Trump e do Brasil, Jair Bolsonaro, comumente eles se referem a fake news, aquelas notícias ou aqueles jornalistas que, de alguma maneira, atingem eles. Você acredita até que ponto a crise de credibilidade que o jornalismo passa hoje dá suporte para que eles ajam assim? E já emendando outra pergunta, não seria, talvez, então, este um momento ideal para que os meios de comunicação começassem a pensar em alguma forma, alguma mudança na sua estrutura, na sua rotina, enfim, para tentar frear isso? Sim, sim. Essa crise de credibilidade, na verdade, ela é mais ampla do que o jornalismo. Há uma crise de credibilidade em relação a uma série de instituições democráticas, e eu acredito que a imprensa é uma delas, a partir de uma desconfiança generalizada em relação a autoridades. Então, nós sentimos um certo descrédito em relação à justiça, um certo descrédito em relação ao legislativo, um certo descrédito em relação às Forças Armadas, um certo descrédito em relação às igrejas, um certo descrédito em relação a uma série de instituições que tradicionalmente ocupavam um papel de protagonismo na mediação e na comunicação dos assuntos de interesse público. E a imprensa, ela também é alvo de uma crise de credibilidade na medida em que o discurso jornalístico passa a ser questionado por outros agentes que não compartilham do mesmo método, do mesmo rigor, das mesmas práticas de apuração e investigação, e de uma forma muitas vezes ligeira lançam desconfiança sobre o trabalho jornalístico. E isso tem a ver com uma série de fenômenos contemporâneos, a própria polarização política, que já foi aqui mencionada, o uso das redes sociais como modo de desintermediação das notícias, ou seja, as pessoas acabam seguindo diretamente os perfis do presidente, do governador, do prefeito, de modo que a página do prefeito, do presidente, do governador na rede social acaba sendo um instrumento de comunicação que muitas vezes dribla o escrutínio da imprensa, o escrutínio do repórter, o escrutínio do Ministério Público, e muitas vezes o cidadão acaba comprando pelo valor de face aquela comunicação que muitas vezes ela vem com interesses outros, além dos interesses da própria sociedade. Existe uma série de outros fenômenos associados a essa
crise de credibilidade, e muitas vezes a própria imprensa é também parte do problema, na medida em que deixa de seguir as melhores práticas, deixa de ser transparente em relação aos seus métodos, aos seus processos, às suas fontes de financiamento, às suas agendas no sentido de missões e pautas ocultas do seu trabalho. Então, por isso nós defendemos, e agora aproveitando o gancho da sua segunda pergunta, nós defendemos que a imprensa seja cada vez mais vigilante, cada vez mais comprometida, cada vez mais observante em relação ao que diferencia qualitativamente o seu trabalho. Nesse sentido, nós, aqui na Unesp, temos pesquisado e proposto uma série de indicadores de credibilidade através de um projeto chamado justamente Projeto Credibilidade, filiado ao The Trust Project, uma iniciativa internacional que reúne mais de 300 veículos de imprensa, inclusive veículos bastante conhecidos como a BBC, o Washington Post. No Brasil, nós já temos 6 veículos que adotam esse protocolo de indicadores no sentido de recrudescer, tornar mais transparente e reforçar o compromisso dos jornais com as boas práticas de apuração e a transparência em relação aos seus métodos de trabalho, para que o leitor tenha mais confiança no trabalho profissional da imprensa. Pensando justamente nesse leitor, professor, nesse telespectador também, quais são esses indicadores de credibilidade que que as pessoas comuns devem ficar atentas para, de fato, verificar que aquela é uma notícia de qualidade, importante, apurada, sem um viés mais ideológico, enfim. O que você indicaria para as pessoas ficarem de olho? Primeiro, é a procedência da informação. Muitas vezes as pessoas usam aplicativos de mensagem ou as próprias redes sociais para compartilhar links, e nós não sabemos exatamente de onde aquele link vem. Mesmo que aquele link pareça ser oriundo de uma fonte de informação com boa reputação, é necessário sempre checar, é necessário sempre observar qual é o veículo que publicou originalmente aquela informação. Há muita cópia e colagem na internet, então o fato de você receber uma informação que foi publicada não significa que aquela é uma informação autêntica e original. Então é necessário ver qual é o veículo produtor daquela informação, se esse veículo tem uma certa trajetória, se esse veículo tem o seu expediente identificado, ou seja, qual é a instituição por trás daquele veículo, se há um trabalho de reportagem original, se aquilo é uma notícia ou uma reportagem, portanto, um texto informativo, ou se é uma peça de opinião. Isso faz toda a diferença. Muitas vezes as pessoas entendem como fato algo que é simplesmente a opinião de um comentarista, de um colunista, de um articulista, que tem, obviamente, todo o direito de dar a sua opinião, mas uma opinião é diferente de um fato. Então, nós precisamos aí de uma postura mais cética e também de uma boa prática de rastreamento dessas informações e entender que a informação fragmentada, que é tirada do seu contexto original de publicação, ela pode sofrer diversas adulterações nesse processo de cópia e colagem. Então, obviamente, isso não se restringe aos órgãos de imprensa, existem também boas práticas informativas na chamada mídia independente, no trabalho dos blogs, no trabalho de profissionais ou mesmo pessoas que não são jornalistas de formação, mas que se dedicam ao trabalho da comunicação, mas todos nós, independente da nossa formação, nós estamos sujeitos às melhores práticas de apuração, de redação, de edação. Então, nós devemos revisitar aqueles pressupostos básicos
como a distinção do que é notícia e do que é opinião, a distinção entre um texto que tem autoria definida e um texto apócrifo, um texto anônimo, um texto que ninguém sabe muito bem, e não adianta estar lá fulano de tal escrito na página. Nós precisamos ter algum mecanismo para entender que por trás daquele fulano de tal existe realmente um trabalho profissional de apuração ou não. Também nos atentarmos em relação às citações e as referências. Quando um texto diz que alguém disse algo, é preciso se certificar que essa citação é legítima. Quando se referencia, por exemplo, um estudo científico no âmbito da epidemia, da pandemia que nós vivemos, é muito comum alguém referenciar uma informação científica oriunda de uma publicação acadêmica ou oriunda de um trabalho científico de um determinado hospital, mas o leitor comum, ele não tem muitas vezes a condição de rastrear essa referência. Mas existe mesmo na internet mecanismos muito simples. Nós podemos fazer uma busca avançada, cruzando informações, associando termos, e em poucos segundos nós conseguimos ver se aquela referência realmente procede ou não. Então, os leitores precisam ser cada vez mais céticos, mais desconfiados, e também dispor de instrumentos de verificação para saber se aquela notícia realmente provém de uma fonte confiável. E, em geral, valorizar o trabalho do jornalismo profissional, porque nós nos acostumamos, acredito eu, de uma forma um pouco temerária, a receber notícia por meios que não nos permitem esse tipo de contextualização e de tratamento editorial. Eu costumo dizer que lugar de notícia é no jornal e não no aplicativo de mensagem. Legal. Professor, para a gente encerrar agora, como que a gente pode preparar as futuras gerações para viverem, para conviverem nesse ecossistema de tanta desinformação? É uma questão crucial. Em uma palavra, eu diria educação para as mídias, educação midiática. É necessário valorizarmos desde a escola o hábito da leitura criteriosa, entendermos o que é uma notícia, o que é uma propaganda, o que é um discurso publicitário, entendermos o que é, na sua natureza, uma rede social, um aplicativo de mensagem, um fórum de debate, uma organização noticiosa. As distinções entre essas práticas comunicacionais precisam ser bem compreendidas pelos nossos estudantes, pelos nossos filhos, pelos nossos sobrinhos, pelas novas gerações que serão protagonistas na internet do presente e do futuro. E é muito importante que essas práticas elas sejam incorporadas aos currículos escolares, seja como uma atividade extraclasse de leitura. É muito importante valorizarmos o papel do professor na educação básica. Os educadores, as educadoras têm um papel crucial em ensinar às novas gerações o que é uma leitura de notícia, o que é uma propaganda política, o que é um discurso publicitário orientado ao consumo, para que nós formemos não apenas consumidores de mídia, mas sim cidadãos aptos e capazes a usar essas mídias em benefício próprio e não serem instrumentos de interesses outros que manipulam e usam esses artifícios de comunicação em mídia digital, seja para conquistar voto, ou para vender produtos, ou para doutrinar militância, ou para fidelizar consumidores. Obviamente, todos nós exercemos esses papéis. Nós somos consumidores, nós somos eleitores, nós somos leitores, mas nós precisamos discernir esses papéis e circunscrevê-los nas suas respectivas práticas comunicacionais. Não podemos escolher o nosso voto como se estivéssemos comprando um produto. Nem podemos consumir notícias como se estivéssemos sendo alvo de propaganda eleitoral. Então é importante entendermos, compreendermos esses papéis para que a cidadania se exerça de forma plena, livre e responsável. E as escolas, as famílias têm uma responsabilidade tremenda. Educação
para as mídias é crucial nesse momento da nossa sociedade. Tá certo. Professor Francisco Belda, do Departamento de Comunicação Social da Unesp em Bauru, muito obrigado por participar desse bate-papo aqui com a gente. Eu que agradeço a TV Unesp pela oportunidade, estou sempre à disposição. Abraço. Um abraço, obrigado.